Olá, bom dia para você. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre, você já sabe. Vamos juntos começar esse dia bem informados? Vamos então de destaques. PEC da transição. Congresso promulga a proposta que amplia teto de gastos por um ano. Lula deve anunciar novos ministros do próximo governo nesta quinta-feira. Nos destaques internacionais, infecções por Covid-19 sobrecarregam hospitais e crematórios na China. E a gente atualiza também o quadro de saúde do rei Pelé, que registra piora e médicos avaliam que o câncer prejudica os rins e também o coração. Tudo isso a partir de agora. O Congresso Nacional promulgou a PEC que amplia o teto de gastos por um ano. A promulgação já foi publicada no Diário Oficial da União. Vamos conferir. Em sessão solene, o Congresso Nacional promulgou a proposta de emenda constitucional da transição, que libera o orçamento para o governo eleito pagar R$ 600 do Bolsa Família no ano que vem. Além disso, o valor ajuda a financiar outros programas sociais a partir de janeiro. Para ir à promulgação pelo Congresso, uma PEC precisa ser aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados e no Senado, com apoio de, no mínimo, 308 deputados e 49 senadores. Nesta quarta-feira, a análise da PEC foi retomada na Câmara e os deputados finalizaram a análise das sugestões de alteração ao texto e aprovaram a proposta em segundo turno. Como teve alteração, a proposta voltou para o Senado, onde logo depois os senadores analisaram e aprovaram a PEC novamente em 2 turnos. No mesmo dia, o Congresso promulgou a proposta. O texto promulgado amplia o teto de gastos em R$ 145 bilhões por ano para o governo manter o pagamento do Bolsa Família e permitir o adicional de R$ 150 por família com criança de até 6 anos. A PEC também abre espaço fiscal para o governo recompor o orçamento de programas sociais, como a farmácia popular, e conceder reajuste acima da inflação ao salário mínimo. Conforme a proposta promulgada, metade dos 19 bilhões e 400 milhões de reais previstos para as emendas de relator em 2023 devem ser remanejados para emendas individuais dos parlamentares. Elas garantem que o projeto para onde forem destinadas precisam ser obrigatoriamente executados. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar hoje o nome de 18 novos ministros para 2023. Muitos nomes já estavam definidos, mas o anúncio foi adiado em função das negociações em torno da PEC da transição. Lula também deve fazer um pronunciamento após a apresentação do diagnóstico da situação encontrada pelos 32 grupos técnicos da transição. Até agora, foram anunciados 6 dos 37 ministros prometidos. O chefe da Casa Civil, Rui Costa, da pasta da Fazenda, Fernando Haddad, Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, José Múcio Monteiro, da Defesa, Mauro Vieira, das Relações Exteriores e Margarete Menezes, da Cultura. O ex-governador do Ceará e senador eleito, Camilo Santana, também já é dado como certo para comandar o Ministério da Educação. E a arrecadação de impostos do governo federal bateu recorde e é a maior em 22 anos. O resultado se refere ao período de janeiro a novembro deste ano. A arrecadação federal do mês de novembro chegou a 172 bilhões de reais, com alta real já corrigida pela inflação de 3,25% em relação a novembro de 2021. Segundo as informações divulgadas pela Receita Federal Brasileira, esse é o maior resultado para um mês de novembro desde 2013. Quando o governo arrecadou 191 bilhões e 400 milhões de reais. Segundo o fisco, o acréscimo observado no período pode ser explicado principalmente pelo crescimento dos recolhimentos de imposto de renda das pessoas jurídicas e contribuição social sobre o lucro líquido. Somente essas 2 fontes geraram a arrecadação de 30 bilhões e 700 milhões de reais em novembro deste ano, registrando um crescimento real de 15,16%. Outro destaque para o mês foi a receita previdenciária,
que teve a arrecadação de 45 bilhões e 800 milhões de reais, com um acréscimo real de 3,87%. E nessa semana, brasileiros e brasileiras receberam a segunda e última parcela do 13º salário. Um recurso que faz com que a economia brasileira ganhe fôlego. Mas sempre fica a dúvida sobre o que fazer com o dinheiro, já que muita gente quer dar presentes, mas também tem contas para pagar e alguns dívidas para honrar. Sempre que chega o fim do ano, a economia brasileira dá um respiro com o bem-vindo 13º salário. Trabalhadores do setor público e privado receberam o benefício, que completou em 2022 60 anos de sua criação. Seja para fazer compras, para pagar dívidas ou investir, o abono salarial impacta positivamente a atividade de diversos setores econômicos. Segundo o DIEESE, o 13º salário tem o potencial de injetar na economia brasileira cerca de 250 bilhões de reais, o que representa aproximadamente 2,6% do PIB do país. Aproximadamente 85 milhões e 500 mil brasileiros estão sendo beneficiados com rendimento adicional, em média de R$ 2.672. O 13º salário é pago aos trabalhadores do mercado formal, inclusive aos empregados domésticos com registro em carteira, aos beneficiários da Previdência Social e aposentados, e beneficiários de pensão da União e dos estados e municípios. Mas, afinal de contas, qual tem sido o destino do abono salarial dos trabalhadores? O brasileiro está indo às compras, pagando dívidas ou fazendo investimentos? Fomos às ruas para tirar essa dúvida. Eu paguei mais dívidas e o que sobrou agora vim gastar um pouquinho. Tá bem difícil, viu? As coisas estão muito caras. Então a prioridade é primeiro pagar as contas e o que sobra a gente gasta um pouquinho pro final do ano. Aí eu guardei um pouco para pensar no ano que vem, né? Final de ano eu também vou dar uma gastadinha, mas economizando sempre. Eu comprei bastante presente para os meus sobrinhos, comprei para o meu marido e eu consegui ainda guardar um dinheiro, R$1.000. Eu economizei bastante. Eu guardei e só comprei com aquilo que eu já tinha e pouco. Para não gastar muito. Difícil chegar a uma decisão do que fazer com o dinheiro, não é verdade? Conversamos com uma educadora financeira que trouxe dicas e orientações ao brasileiro para utilizar da melhor forma os recursos do 13º salário. É sempre importante a gente não sair gastando sem pensar, mas buscar uma estratégia, principalmente se eu não tenho ali o hábito de começar a guardar, reservar, é uma oportunidade de dar esse pontapé inicial. E ter muito cuidado e atenção se o foco for quitação de dívidas. Posso reservar uma parte, principalmente pensando em itens, produtos, serviços que eu vou precisar de mais recursos, de mais dinheiro e que não necessariamente só o meu ganho mensal vai ser suficiente. Então, eu vou precisar sim reservar alguns meses para conseguir fazer essas conquistas maiores. Então, esse nosso hábito de sair consumindo, de sair comprando, ainda é histórico, é cultural, é do ser humano e a gente precisa, com atitudes, com ensinamentos, trazer essa outra vertente de que dá para a gente equilibrar. Não é porque a gente recebeu um recurso agora que tem que gastar de forma imediata. Mas é possível para o consumidor realizar compras de maneira planejada e responsável, sem comprometer seu orçamento para o restante do ano? Tem algumas estratégias. Primeiro, quem vão ser as pessoas que vão ser ali presenteadas, que eu quero dar alguma coisa? Lista todas essas pessoas. Coloque também qual o valor máximo que eu posso gastar globalmente. E aí, depois desse valor, quanto que eu vou elencar para cada pessoa? Tem pessoas que você vai querer gastar um pouquinho mais, outras um pouquinho menos. E a partir disso, eu vou para a pesquisa. E depois de tantas compras no fim do ano e despesas que não param logo no primeiro mês do ano, vai sobrar algum dinheiro? Para mim deu, porque eu me planejo bastante, né? Então deu para guardar assim um pouquinho, porque aí tem IPTU, né? Janeiro vem mais coisa por aí. Então eu já reservo para isso, para não me apertar. Sobrou um pouquinho, né? Investi em algumas coisas para minhas crianças e guardei um pouquinho, porque o futuro, né? Daqui para frente, de janeiro em diante, aí tem que pensar um pouquinho também, né? Não gastei tudo, não. Sou muito gastona, não. Tem que economizar, né?
Pois é, tem que organizar bem as contas, porque se dezembro é o mês de recebidos, janeiro é o mês de pagamentos, de investimento aí. E antes do intervalo, a gente vai trazer para você a previsão do tempo. O verão, você sabe, começou ontem, mas em muitos lugares nem parece. Isso porque a alta pressão continua empurrando instabilidades, vento gelado e garoa para o sul e sudeste. Aqui em São Paulo, por exemplo, o clima está inclusive mais frio. Os alertas de chuvas, além da média, para estados como Espírito Santo e Minas Gerais, continuam. Então, muito cuidado e atenção nessa quinta-feira. Vamos juntos conferir como fica o tempo em algumas cidades do país. Começamos por Porto Velho, em Rondônia. O dia será de calor com pancadas de chuva. A máxima hoje chega aos 33 graus. Agora no norte do país, em Macapá, capital do Amapá. O dia será de calor com chuva pela tarde e à noite. A máxima chega aí aos 31 graus. Para finalizar, falamos de São Paulo, aqui na capital paulista. Vamos juntos então dar uma olhada em como está o céu agora por aqui. Olha só, está bastante nublado. O dia começou com garoa nas primeiras horas. O sol deve aparecer à tarde, mas olha, tem previsão de chuva sim. E à noite a expectativa é que o tempo fique firme. A máxima chega aos 23 graus. E veja a seguir, infecções por Covid-19 sobrecarregam hospitais e crematórios na China. E na volta a gente atualiza também o quadro de saúde do rei Pelé, que registrou o pior e médicos avaliam que o câncer prejudica os rins e também o coração. Nós voltamos já! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo. Agora são 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Trazemos destaque nacional. A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu temporariamente, a partir de hoje, a comercialização de 19 planos de saúde. A suspensão foi feita por causa do aumento das reclamações de cobertura assistencial. Foram mais de 45.500 reclamações analisadas pelo Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento entre julho e setembro. Ao todo, são 19 tipos de convênios médicos de 6 operadoras. Esses planos só vão poder voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado, no monitoramento, que acontece uma vez por trimestre. Internado há 3 semanas para uma reavaliação da quimioterapia contra um câncer de cólon, Pelé vai passar o Natal no Hospital Albert Einstein. Em um boletim médico divulgado ontem, foi informado que o rei do futebol apresentou uma progressão da doença. Pelé apresentou uma progressão de câncer de cólon e está sob cuidados para disfunções renal e cardíaca. A informação foi revelada nesta quarta-feira pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde o ex-jogador está internado há 3 semanas. De acordo com a nota, o rei do futebol segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipe médica. Também nesta quarta, as filhas de Pelé informaram que ele não voltará para casa no Natal. O maior camisa 10 da história foi internado em 29 de novembro para uma reavaliação da quimioterapia contra o câncer, identificado em setembro do ano passado, e para tratar uma infecção respiratória derivada de um contágio recente de Covid. O boletim anterior, de 12 de dezembro, informava que o ídolo mostrava uma melhora do estado clínico, em especial da infecção respiratória, mas continuava sem previsão de alta. E agora a gente fala sobre o avanço da Covid na China. O país tem enfrentado uma das piores ondas de infecção pela doença desde o início da pandemia. O alto número de infecções fez com que os hospitais e as unidades de terapia intensiva da China ficassem completamente sobrecarregados. Até mesmo em crematórios, longas filas foram registradas. A situação atual é bem diferente do que apontam os dados oficiais do país, que reportam um número baixo de casos e mortes. O aumento do número de casos de Covid-19 na China começou logo após o país colocar um fim à sua política de Covid-0. Por quase 3 anos, o governo chinês usou bloqueios rígidos, quarentenas centralizadas, testes em massa e rastreamento rigoroso de contatos para conter a propagação do vírus.
A estratégia foi abandonada no início deste mês, após uma explosão de protestos em todo o país contra as restrições. Especialistas chegaram a alertar que o país estava mal preparado para o fim da estratégia, já que a taxa de vacinação segue baixa, principalmente entre os idosos. Um estudo feito pela Universidade de Hong Kong apontou que, caso essa mudança não tenha um melhor planejamento, até 1 milhão de pessoas podem morrer de Covid na China. Esse avanço do coronavírus na China pode trazer consequências graves aqui para o Brasil. Um dos principais impactos no país pode ser a escassez de insumos médicos, já que a China é uma grande produtora de máscara, soro e também de medicações. Mais informações agora com Leonardo Félix. Com a nova escalada da Covid-19 na China, a partir do enfraquecimento da política de Covid-0 no país asiático, o Brasil ligou o sinal de alerta para possibilidades de novas variantes e falta de insumos médicos. Esta avaliação do pesquisador e infectologista da Fiocruz, Júlio Croda. Existem dois impactos importantes. O primeiro diz respeito a insumos estratégicos, equipamentos de proteção individual, eventualmente medicamentos, seringas, agulhas. A China é grande produtora de material na área de saúde e qualquer utilização a mais lá pode impactar aqui no Brasil. A gente já teve esse problema no passado. Logo no início da pandemia, houve uma utilização maciça desses insumos estratégicos na China. Ela cancelou a exportação desses insumos e a gente não tinha insumos naquele momento para estar ofertando aos profissionais de saúde, principalmente equipamentos de proteção individual. Outro impacto, devido à elevada transmissão do Covid-19, pode surgir novas variantes. E no momento que surgem novas variantes, a gente pode ter uma nova onda associada ao aumento de casos, hospitalização e óbito. O momento exige cautela, segundo Croda, mas são necessárias ações concretas e imediatas aqui no Brasil para evitar o desabastecimento dos insumos médicos em todo o país. Não existe nenhum tipo de previsão, depende muito da utilização desses equipamentos de proteção individual, desse material médico da área de saúde pela China e da decisão do governo chinês em suspender ou não as exportações a partir do desabastecimento na China. Então, a gente vai ter que acompanhar. O ideal é que a gente tivesse já um plano de ação nesse momento, estoques estratégicos desses insumos estratégicos e também alternativas de compra, outros produtores que não fossem produtores da China. De São Paulo, Leonardo Félix. E mudando de assunto, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitou Washington, nos Estados Unidos, em sua primeira viagem internacional desde o início da invasão russa. Zelensky foi recebido e aplaudido na Câmara dos Representantes por deputados e senadores americanos. Congressistas americanos compararam a visita com a viagem natalina de Winston Churchill em 1941, poucos dias depois do ataque japonês a Pearl Harbor, que selou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Aos parlamentares, Zelensky reforçou a posição ucraniana. A Ucrânia mantém suas linhas e nunca se renderá. Zelensky desembarcou na capital americana mais cedo, onde se encontrou com o presidente Joe Biden. Esta é a primeira viagem internacional do líder ucraniano desde o início da invasão russa em fevereiro. Em um dos momentos mais esperados da visita, Zelensky foi à Casa Branca, onde se encontrou com o presidente Joe Biden e agradeceu ao governo por todo o apoio ao seu país. Em primeiro lugar, agradeço de coração, em nome de todos os ucranianos, de nossa nação, uma nação forte, todo o reconhecimento ao senhor presidente por seu grande apoio e liderança. A Europa e muitos países nos ajudaram e estão ajudando, porque a guerra ainda não terminou. Um dos principais aliados da Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, garantiu que vai continuar apoiando o país contra as ofensivas russas. Junto com nossos parceiros, continuaremos a impor sanções ao Kremlin e apoiaremos a Ucrânia na busca pela paz. O Congresso dos Estados Unidos também prometeu um pacote de 45 bilhões de dólares em assistência para a Ucrânia logo no início de 2023.
Além disso, os americanos vão fornecer o avançado sistema de defesa antiaérea Patriot, capaz de derrubar mísseis de cruzeiro e balísticos de curto alcance. Em meio ao rigoroso inverno, a Ucrânia tem sofrido com bombardeios de drones russos em infraestruturas civis e instalações energéticas. Os apagões viraram rotina no país. Com uma forte declaração, Zelensky pediu que a Rússia pague por todos os danos causados. Para mim, como presidente, uma paz justa não implica nenhum tipo de compromisso quanto à soberania, à liberdade e à integridade territorial do meu país. O mais importante é que a Rússia pague por todas as suas agressões. A viagem aos Estados Unidos é a primeira do líder ucraniano ao exterior desde o início do conflito, que começou no dia 24 de fevereiro de 2022. A Arianespace, empresa responsável pelo voo fracassado do foguete Vega C, que se desviou de sua rota após o lançamento, deu explicações sobre o ocorrido. A entidade também anunciou a criação de uma comissão independente para criar ações corretivas. Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, a empresa francesa deu detalhes sobre a falha no procedimento e prometeu tomar providências. After 7 seconds, we saw a progressive decrease of the chamber pressure up to 208 seconds. Depois de 7 segundos, nós vimos uma queda progressiva da câmara de pressão. Aos 208 segundos, a pressão caiu abruptamente. Neste momento, várias partes eletrônicas foram perdidas. A trajetória se tornou degradada e a equipe responsável resolveu destruir o lançador. And the safety responsible decided to destroy the launcher. An independent inquiry commission. Uma comissão independente será instaurada imediatamente. Essa comissão vai ser presidida pela Agência Espacial Europeia e pela Arianespace. ESA and Arianespace. It will have the responsibility to evidence the root cause of the failure and to propose. Ela vai ter a responsabilidade de descobrir a causa da falha e de propor ações corretivas para garantir um voo seguro do Vega C e de outras missões futuras. And reliable return to flight of Vega C and other missions beyond this return to flight. O foguete europeu Vega C, que deveria fazer seu primeiro voo comercial, desapareceu na terça-feira, pouco depois da decolagem na Guiana Francesa, com 2 satélites a bordo. 10 minutos depois do lançamento, às 10h47 da noite no horário local, o mesmo de Brasília, a trajetória do foguete se desviou da rota prevista e os dados deixaram de chegar à sala de controle do Centro Espacial. A nave foi encontrada nesta quarta-feira, sem danos, numa zona internacional marítima. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até lá!